palavra dessa noite é: cuida da sua vida. Eita, glória! De repente, né, fica meio assim, mas eu quero te chamar a falar com a pessoa que está do seu lado. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Agora fala para a pessoa que está do outro lado. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Amém? Quem recebeu a palavra profética aí nessa noite? Então, realmente é com muito temor, né, diante do Senhor que eu trago essa palavra. Para falar a verdade, eu queria pregar outra coisa, mas essa palavra ficou sendo gerada no meu coração já tem uns dias e eu fiquei tentando negociar com Deus, né, para pregar outra coisa, mas era isso e, enfim, vou obedecer e deixa Deus fazer. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, cuida da sua vida é uma frase interessante, impactante, talvez, né? E pode parecer até uma malcriação, né? Não tem em casa, quando os irmãos estão brigando, que aí um irmão vai falar com o outro, ou vai falar: mãe, não, fulano aqui que fez não sei o que lá. O que o outro fala? Cuida da sua vida. Não é assim? É assim na sua casa? Então, lá em casa também acontecem essas coisas. Então, parece até uma grosseria, né? Parece uma malcriação que eu estou fazendo, mas não é. E aí vocês vão entender depois, no decorrer da ministração, tá bom? Então não feche o coração quando o irmão do seu lado fala: toma conta da sua vida, né? Cuida da sua vida, tá bom? Receba isso no seu espírito que você vai entender e vai ser bênção para você, tá bom? Então, nós vivemos um contexto cristão onde somos chamados a cuidar uns dos outros, amém? É um princípio cristão. Cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, abençoar uns aos outros, orar uns pelos outros, não é verdade? Jesus nos ensina isso, a palavra nos ensina isso o tempo todo, nos chama a essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. A palavra diz para, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós somos chamados a amar o outro. Sabe? Fala aí com a pessoa que está do seu lado assim: eu amo você. Eu amo você, irmão. Fala pro outro agora: te amo, irmã. Te amo, irmão. Nem que seja em Cristo Jesus, mas fala. Sabe por quê? Às vezes o nosso coração tem necessidade de ouvir palavras de amor, declaração de amor, sabia? Então nós precisamos declarar amor para os nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos irmãos em Cristo também. Então nós somos chamados a amar as pessoas que estão à nossa volta, mas como nós amamos a nós mesmos. Amar o próximo como você ama a si mesmo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11 diz: portanto, encorajai-vos e edificai-vos uns aos outros, assim como estáis fazendo. Então aqui está falando, a gente precisa encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros. Isso fala de ajudar uns aos outros, amém? Filipenses 2, versículo 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Se preocupar com a necessidade do outro, da pessoa que está à nossa volta, né? É importante a gente estar atento às necessidades, como a Kézia falou, né? Falou que, né, que a gente precisa estar sensível, a gente precisa estar, né, entregando, porque aquilo que a gente entrega pode estar abençoando a vida de outras pessoas. Então a gente não pode estar nesse olhar egoísta de só vem a mim, né, como as filhas da sanguessuga, como dizem Eclesiástico, vem a mim, me dá. Não, nós precisamos estar atentos à necessidade dos outros. Em Gálatas 6, versículo 2, diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Precisamos então também estar sensível, às vezes, não só às necessidades físicas dos outros, mas às necessidades emocionais, à tristeza, ao luto, né? Aqueles sentimentos que às vezes a pessoa que está do nosso lado está ali de baixo astral, né? Está se sentindo mal, está triste, teve uma perda, e a gente precisa ser esse que edifica, que encoraja, que motiva, que ora pelo outro, que ajuda, leva as cargas juntos. Amém? Amém. Isso é princípio cristão, amém? Amém. Então, nós somos sim chamados
né, para aqueles, como aqueles que creem e entregam a sua vida ao Senhor, nós somos sim chamados a ir fazer discípulos, né? E isso também fala de cuidar de vidas, fala de você viver em prol dos outros, em prol de ajudar os outros, de caminhar com os outros, ajudando aos outros, fazer discípulos. Isso é a grande comissão, né? Fazer discípulos é cuidar da vida dos outros, amém? É a gente assumir essa responsabilidade diante de Jesus, que nos otorgou essa missão de cuidar da vida de alguém, de ajudar a caminhada cristã de alguém. É encorajar quando estão desanimados, é orar quando estão necessitados, é parar para ouvir quando estão angustiados, estar sensível àquilo que a pessoa precisa naquele momento. Por que nós fazemos isso? Porque nos desgastamos em tentar ajudar e cuidar dos outros. Por quê? Por que a gente tenta ter essa sensibilidade de perceber a necessidade dos outros à nossa volta? Por quê? Se isso é tão desgastante muitas vezes, né? Fazemos isso porque nós desejamos obedecer e agradar ao nosso Deus. Não é por reconhecimento humano, não é para que a gente fique conhecido, é para que Jesus fique conhecido nas nossas vidas. É para que Jesus seja visto em nós. Se nós tentamos e nos esforçamos para obedecer esse mandamento de fazer discípulos, de cuidar de vidas, de estar atento às necessidades das pessoas à nossa volta, é porque nós queremos obedecer os princípios do Senhor, é porque nós queremos ser usados por Ele. Nós não queremos viver só uma religião, nós queremos manifestar o reino de Deus, e para manifestar o reino de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós e estar sensível à necessidade dos outros. Isso é cristianismo. Amém? E isso, cuidar de outros, não é fácil. É um grande desafio, na verdade, né? Não é fácil, não. Mas o Senhor nos sustenta, amém? O Senhor nos ajuda. Talvez você pense, cuidar de mim mesmo é difícil. Não estou conseguindo nem cuidar de mim. Não estou conseguindo nem cuidar da minha casa. Não estou conseguindo nem cuidar dos meus filhos, né? E aí, como mães mesmo, né? Aqui tem muitas mulheres e a Kézia também testemunhou aqui, né? Dos três filhos dela. Muitas vezes a gente se vê, né? A mulher que tem filhos, ela se vê nessa loucura de abrir mão de si mesma desde a gravidez. Já não come só por ela. Ela muda a alimentação porque ela se preocupa com o bebê que está sendo gerado, né? Aí depois ela tá amamentando, aí ela também tem que beber mais água, ela tem que comer bem. Por quê? Porque ela tem que cuidar do bebê. Então, tudo na vida da mulher acaba sendo voltado para as pessoas que estão à volta dela. Seja os filhos, ou seja o marido, né? Seja os pais, enfim. A mulher tem essa sensibilidade, não é culto de mulheres não, né? Mas só dar uma moral aqui para as mulheradas, né? Porque a gente sabe a luta que é, glória a Deus, mas é massa. O quanto a gente se desgasta em prol daqueles que estão à nossa volta. É um dom que Deus deu pra gente. É um dom especial que Deus deu pra gente, né? A gente está sempre sensível à necessidade das pessoas. Então é isso. Cuidar de vidas é um pouco disso que eu tô falando aqui da maternidade, né? Dessa sensibilidade feminina, mas que todos aqueles que assumem essa responsabilidade diante de Deus, Deus capacita com essa unção, né? De paternidade, de maternidade, para cuidar das pessoas que estão à sua volta. Amém? É difícil, mas o Senhor nos capacita, né? Tipo assim, é ruim, mas é bom. Já ouviu essa expressão? É ruim, mas é bom? Então, é isso, né? Cuidar de vidas é isso. É ruim, mas é bom. É difícil, mas o Senhor nos capacita e às vezes se torna fácil. A gente vai buscando um equilíbrio aí no meio disso, né? Então, cuidar de outros é uma grande responsabilidade que assumimos diante de Deus. Não é diante da placa da igreja, não é diante dos pastores, não é diante, né, só da comunidade.
é diante de Deus. É diante daquele que nos chamou. É diante daquele que nos ungiu. Pois a palavra diz em Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Me ungiu a levar boas novas, a levar cura aos quebrantados de coração, a levar libertação aos cativos e liberdade àqueles que estão prisioneiros em trevas. O Espírito de Deus está sobre cada um de nós neste lugar e Ele nos ungiu. Ele nos ungiu a cuidar das pessoas à nossa volta. E essa palavra de Isaías era para Jesus, mas também serve para nós que estamos em Cristo, que estamos em Jesus. A partir do momento que nós nos colocamos debaixo do sangue do Cordeiro, essa unção que estava sobre Jesus está sobre nós também. E é debaixo dessa unção que nós precisamos andar nessa terra. Com esse olhar que o Senhor nos chamou a libertar os cativos, a curar os enfermos e os quebrantados de coração, a manifestar a glória de Deus por onde passarmos. Amém? Sim, é um grande desafio. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes dos justos julgamentos de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Pois é, né? Esse texto fala de quê? Sofrimento, perseguição, aflição. Por que esse povo, né, lá de os tessalonicenses, estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo aflições para manifestar o reino de Deus? Porque eles manifestavam o reino de Deus. E muitas vezes, quando a gente se coloca nesse lugar de cuidar de vidas, nós também passamos por muitas questões, por muitos sofrimentos, por muitas aflições, por perseguições em algumas situações, né? Mas, mesmo diante disso, a palavra diz: elas são provas evidentes dos justos julgamentos de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus. Essa tem que ser a nossa motivação, ser digno no reino de Deus, ser digno do reino de Deus. Não podemos esperar reconhecimento nessa terra, porque como seres humanos, todos nós somos sujeitos à falha e somos sujeitos também a cobrar demais das pessoas, a exigir demais e a não reconhecer o mérito, não reconhecer aquilo que as pessoas fazem por nós. Isso é de todos, desde Adão e Eva. Às vezes nós não conseguimos reconhecer nem o que Deus faz por nós. A nossa natureza caída é uma natureza ingrata, é uma natureza infiel, é uma natureza murmuradora, que reclama de tudo e que por mais que alguém faça algo por nós, nós estamos sempre criticando e achando que podia ter sido melhor. Todos nós temos essa natureza e nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, pedindo ao Senhor que gere em nós um coração grato, que nos ajude a ter um coração mais agradecido pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas coisas que as pessoas fazem por nós, elogiar aquilo que as pessoas fazem por nós. E porque não é só obrigação. Às vezes a criança faz alguma coisa pela gente. E aí a gente fala, faz mais do que obrigação. Estudou, tirou 10, tirou 9, tirou 7. Enfim, né? E aí a mãe fala o quê? Fez mais do que sua obrigação. Se você elogia e fala, meu filho, parabéns, glória a Deus pela sua vida, vai motivar essa criança a querer estudar mais na próxima vez. O elogio, no momento certo, da forma certa, não como puxa-saquismo, né? Mas motivador, ele pode ajudar a pessoa a melhorar o comportamento. Pode ajudar a pessoa a melhorar as suas atitudes. Então, se a gente vem, né, e nós viemos, né, quem tem mais aqui de 40 anos, nós viemos de uma geração que foi ensinada a ser cobrada e não ser elogiada. Era só assim, faz, tinha um chicotinho na mão, né? Vai lá e faz.
Você não faz mais do que sua obrigação. Você tem que trabalhar mesmo. Você tem que limpar a casa mesmo. Você tem que fazer comida mesmo. Você tem que fazer isso mesmo. E só assim, ó, sufocando. E a pessoa fica igual um robô, né? Fazendo. Não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de elogio. Aí a esposa faz aquele jantar maravilhoso. E o marido chega em casa, ou os filhos chegam em casa, come e não fala assim, pô mãe, que delícia, ó, glória a Deus pela sua vida, hein? Ou o marido chega e fala, olha, que maravilha, nossa, você tá demais hoje, hein, mulher? Glória a Deus. Não tem um elogio, é só assim, tá faltando sal, você errou na mão do azeite. O azeite é unção, irmã, usa azeite na comida, vai orando, vai ungindo, você vai ver que é de dentro pra fora, amém? Mas aí tem sempre uma... Podia ter posto mais tomate, podia ter posto mais isso, podia ter posto menos aquilo. A gente é muito rápido em criticar. E nós precisamos colocar essa característica nossa de ser humano na presença de Deus e falar, Deus, me ajuda a reclamar menos, me ajuda a elogiar mais, me ajuda a reconhecer mais o que as pessoas fazem por mim no dia a dia. Sabe? Precisamos reaprender a viver em comunidade, aprender a viver como irmãos, aprender a viver como filhos e filhas de Deus, que às vezes nos encontramos dentro da mesma casa ou, né, dentro da mesma família como igreja. Precisamos reconhecer as pessoas, o que as pessoas fazem por nós. Seja um gesto, uma delicadeza, um olhar, um boa noite, uma paz do Senhor. Nós precisamos ter um coração sensível, amém? E isso fala profundamente ao nosso coração. Então, cuidar de outros gera angústia, sofrimentos, preocupações, aflições. Porque às vezes a gente se dedica tanto e às vezes, como não somos naturalmente reconhecidos, né? Ou aquilo que a gente faz não é, gera desânimo, gera frieza, não dá vontade de fazer, né? Então nós precisamos aprender a lidar com isso, para que a gente não deixe o desânimo tomar conta, para que a gente persevere naquilo que a gente tem que fazer, por amor ao Senhor. Amém? Mas tudo isso vale a pena quando entendemos que tudo é dele, por ele, para ele. Tudo que fazemos, inclusive dentro da nossa casa, inclusive se você estuda, né? Tem muitas crianças aqui, pré-adolescentes. Você estuda, tudo que você faz na sua casa, tudo que você faz na sua vida é para ele, é por ele. Tudo. A sua vida pertence a ele. Então tudo que você faz vai dar glória ao Senhor ou não. Então nós precisamos entender esse princípio. Então eu quero te motivar a continuar buscando em Deus força, renovo e capacitação para você continuar cuidando das pessoas que estão à sua volta. Para você continuar cuidando da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, do seu trabalho, dos seus estudos. Tudo que você faz, não se deixe desanimar. Seja motivado a você permanecer cuidando, ajudando as pessoas que estão à sua volta. Não desanime. Amém? Porque é uma honra. Tudo que nós fazemos é uma honra. É um privilégio. Se a gente tem um coração grato, nós vamos louvar a Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida, pelas pessoas que estão na nossa vida. Quer ver? Feche os seus olhos por uns segundos e agradeça a Deus pelas pessoas que você tem à sua volta. Agradeça a Deus pela sua família, pelos seus amigos, pelos irmãos da igreja, pelas pessoas que te ajudam, pelas pessoas que demonstram carinho por você, que demonstram cuidado pela sua vida de alguma forma. Amém? Tive até que interromper, né? Tem muitas pessoas para você agradecer, né? Então, que você fique com esse dever de casa, para você hoje fazer uma oração, né, para você manter a sua chama de gratidão, o seu coração acesa, para você ter constantemente louvor nos seus lábios pelas pessoas que fazem parte da sua vida. Amém? Mas, né, voltando aqui à questão do cuidar de vidas. Cuidar de vida cansa, cuidar de criança cansa, né, Kézia?
Cuidar de criança cansa, tem que ficar correndo atrás, né? Quando é pequenininho, a gente fica assim, doido pra andar. Anda logo, pode andar logo, gente. Esse menino, não aguento mais ficar com esse menino no colo, né? Aí cansa, tá no colo, tá com o braço cansado. Aí depois que ele começa a andar, o guri, aí você fica, pelo amor de Deus, esse menino para quieto. Aí você fica correndo atrás dele, cansa porque você tem que estar vigiando, porque senão ele vai subir em algum lugar, ele vai fazer alguma coisa, vai pegar alguma coisa. Aí você fica desesperado, né? Aí depois você pensa, daqui a pouco passa, né? A infância passa, tá dando trabalho na escola, cansa. Chega cheio de dever de casa, cansa. Aí você pensa, cresce logo pra me dar paz e sossego, né? Pra eu descansar. Aí chega na adolescência, pelo amor de Deus, ai meu Deus, adolescente. Aí você fica cansado porque você fica preocupado com coisas que você nem consegue ver. Você fica cansado porque você fica preocupado com coisas que ele vê, que ele faz, né? Que você nem sabe. Aí é um outro nível de cansaço, é outro tipo de batalha espiritual que você enfrenta, né? Que você tem que estar ali cobrindo em oração, pedindo a Deus. Então, conclusão, não descansa. Tenho essa mensagem para você nessa noite, né? Que você que tem filho, esquece. Aí quando fica adulto você pensa, pronto, vai ficar adulto, vou descansar. Vai continuar se preocupando. Ser pai e mãe é cansativo para sempre, né? Mas é o maior privilégio. Então, por mais cansaço que gere cuidar de vidas, cuidar das pessoas à nossa volta, estou comparando aqui com crianças, né? Com filhos, mas é em todos os sentidos da nossa vida. Porque eu vi um post no Instagram, até repostei no Stories, que uma mulher pergunta para outra mulher assim, qual filho te deu mais trabalho? Aí a outra responde, o filho da minha sogra. Né? E aí, os maridos, né, também cansam. É outra pregação, né? É para cultos de casais, deixa pra lá. Mas, enfim, cuidar de pessoas, né, sempre cansa. Por isso que eu te motivo, nessa noite, a você cuidar da sua vida também. Você precisa cuidar de si. Você precisa cuidar das suas emoções. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar do seu espírito. Você precisa alimentar o seu espírito buscando a presença de Deus. Você precisa cuidar da sua alma, das suas emoções, quando está sobrecarregada, aflita, como o rei Davi, em muitos salmos, coloca diante de Deus a inquietação, a aflição da alma dele. Ele vai para a presença de Deus e clama por ajuda, porque as emoções dele estão fervilhando e ele não sabe o que fazer. Eu não sei você, mas eu de vez em quando me pego assim, com a minha alma aflita, cheia de preocupações, cheia de medo, insegurança, angústias. E você precisa cuidar de si. Você pode colocar a mão no seu coração e falar isso? Eu preciso cuidar de mim. Amém? É uma declaração que nós estamos fazendo diante de Deus. Há uma necessidade de cuidar de si. E nós vemos isso, Jesus, no exemplo de Jesus, em Lucas 5,16, diz assim: todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Lucas 6,12, e ocorreu naquela ocasião, quer dizer, outra situação, e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Em Mateus 14:23, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, ao chegar da noite, lá estava ele só. Muitas vezes, nós estamos cercados de pessoas o tempo inteiro. Nós estamos cercados de pessoas, preocupados com pessoas, cuidando de pessoas, e servindo pessoas, e fazendo as coisas, e cuida da casa, e cuida dos filhos, e cuida do trabalho, e cuida não sei do que, e cuida do marido, e cuida da esposa, e cuida, e vai no supermercado, e faz não sei o que, e faz não sei o que lá, e cuida. E chega uma hora que a gente precisa ficar sozinho. O isolamento não é saudável. Ter uma vida que
querendo estar sozinho, se manter dentro de um quarto constantemente, se manter fechado constantemente não é saudável. Isso é sintoma de depressão, é sintoma de adoecimento na alma, né? De adoecimento nas emoções. Querer estar sozinho mais do que o normal. Isso é adoecimento. Mas, de vez em quando, nós precisamos ficar sozinhos. Para orar. Às vezes a gente precisa ficar sozinho, nem que seja para ver televisão sozinho um pouquinho, sabe? Para poder ir na praia, sentar lá e ver o mar, dar uma respirada sozinho. Isso é cuidar das emoções. E Jesus fazia isso. Ele vivia no meio da multidão, ele vivia no meio com os discípulos, ele nunca estava sozinho, né? E aí a gente vê aqui dois perigos, né? Porque o estar sempre com gente em volta, tem hora que pira a cabeça da gente, né? E outra coisa é no exemplo de Jesus. Quando ele precisava, ele ficava sozinho, ele se isolava, ele ia se retirar para poder ter um tempo a respirar, né? Não aguento esse povo um pouco, né? Deixa eu dar uma respirada, Deus me ajuda, e orar. E orar até pelas pessoas, mas ele precisava ficar sozinho. E aí, mas na hora que ele precisou de ajuda, que é a questão da expectativa. Quando ele precisou de ajuda, quando ele estava no Getsemane, ele pediu lá, né? Ao trio Parada Dura lá, Pedro, Tiago e João, né? Para ficarem com ele lá, orando por ele, me ajudem em oração. E ele subiu para orar sozinho, para ficar lá sozinho, né? E na hora que ele desceu, os irmãos estavam onde, gente? Dormindo. Deixaram Jesus no vácuo, né? Deixaram Jesus sozinho. E aí Jesus acorda eles e fala, pelo amor de Deus, gente, eu tô pedindo ajuda de vocês e vocês vão me deixar sozinho numa hora dessa? Orem por mim aí, me ajudem em oração. E Jesus volta. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas duas coisas. Às vezes, quando precisamos de pessoas, a gente pode se sentir sozinho. Tem como evitar isso? Muito difícil. Porque depende das pessoas e não só de você. Jesus deixou claro, eu preciso de ajuda. Orem por mim. Ele deixou bem claro que ele precisava. Mesmo assim, os discípulos deixaram ele sozinho. Então, muitas vezes, a gente vai se sentir sozinho. Mas Jesus estava na melhor companhia. Ele estava na presença de Deus. Porque Deus nunca nos abandona. A palavra do Senhor diz, pode pai e mãe te abandonar, eu nunca te abandonarei. Pode o marido abandonar, pode a esposa abandonar, pode os filhos abandonarem, pode qualquer pessoa te abandonar. Mas Deus nunca te abandonará. E se você lembrar disso no momento de solidão, onde você queria ter pessoas perto de você te ajudando e você não tiver, lembre que Ele está sempre olhando para você e na hora que você chama, Ele vem ao seu encontro. Você nunca está sozinha. Você nunca está sozinho. Amém? Então você também precisa ter prazer na sua própria companhia também. Você precisa cuidar de você e ter prazer em estar com você. Porque às vezes a gente é tão chato, tão insuportável, que nem a gente se aguenta. Essa é uma verdade. E se a gente não lidar com as nossas emoções e aprender a reconhecer quem nós somos, os nossos defeitos também para serem tratados, a gente também fica evitando estar sozinho com a gente mesmo, para que a gente não tenha que lidar com os nossos conflitos internos. A gente foge de olhar no espelho. A gente foge de olhar para nossa alma, porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções, com as nossas dores, com os nossos traumas, com as nossas feridas. E de vez em quando a gente gosta de ficar ocupado para não precisar parar para pensar naquilo que eu preciso resolver lá dentro. Só que enquanto eu não paro para resolver o que está lá dentro, eu não vou sair do lugar, eu não vou crescer, eu não vou ser curado. Porque o princípio da cura é confessar. O princípio da cura, como a palavra diz, é confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então, antes de confessar para alguém, pedir ajuda para alguém, a gente precisa reconhecer as nossas falhas. Se você não reconhece, ninguém vai conseguir te ajudar. Então,
Então, o primeiro princípio de cuidar de si mesmo é você reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas dores, reconhecer os seus defeitos, reconhecer as suas feridas, reconhecer os seus traumas que podem estar te prendendo de alguma forma em alguma área da sua vida. E que faz você ser, às vezes, ter um comportamento meio difícil. Ser grosseiro, sem paciência, irritável, né? Ser irritada, ser irritado, ser grosseiro, ser bravo. Às vezes pode ser por feridas que você não tratou e que você precisa ser curado disso para você ter paz. Então reconheça isso dentro do seu coração. Amém? Mas aí, sobre cuidar de si mesmo, né? Cuida da sua vida. Paulo aconselha isso a Timóteo. Em 1 Timóteo 4,16, ele diz assim: Timóteo, meu filho, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Então, Paulo, ele exorta a igreja o tempo todo, as pessoas o tempo todo, né? E até fala isso, ajuda uns aos outros, gente, serve uns aos outros, né? Não fica enfiado na casa dos outros, dando trabalho, fazendo fofoca. Ele dá uns esculachos, né, na gente, assim, pega a gente ladeira abaixo. Mas ele sempre está ali, né, motivando esse serviço, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Mas aqui ele chama o Timóteo e ele fala: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, cuida de você, meu filho. Cuida da sua saúde, cuida das suas emoções, cuida do seu estudo. Cuide da sua vida com Deus. Cuide de si mesmo, Timóteo. Porque senão, você não dá conta nem de você e nem dos outros. Não adianta você tentar ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Não adianta você se desgastar e dar pérola aos porcos. Porque aqui, Paulo deixa claro: salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvido. Tem gente que não te dá ouvido. Tem gente que não quer saber o que você tem para dar. Tem gente que não quer sua ajuda. É chato isso, né? Que às vezes a gente ama tanto e quer ajudar. Mas deixa eu te falar, às vezes aquela pessoa não quer te ajuda, não quer a tua ajuda. Ela não quer que você ajude. E aí vai restar apenas orar por ela. Não desgaste emocionalmente, porque o primeiro passo é o reconhecer. Se a pessoa não reconhece que precisa de ajuda, não adianta. Entende? Não adianta. Me fez lembrar uma cena, acho que é porque eu tô no balneário. Me fez lembrar uma cena quando eu tinha um pet shop, né? Lá do outro lado da rodovia. Que eu tava lá trabalhando com um cachorro, né? Um poodlezinho nervoso, né? E aí, eu fui tirar ele da gaiolinha pra poder dar banho nele. E o que ele fez? Eu tava cuidando dele, certo? Eu tava ajudando ele. Ele estava numa situação difícil, inclusive. Mas eu fui lá com todo amor cuidar dele. E aí, na hora que eu fui com todo carinho pegar ele na caixa, o que esse cidadão me fez? Me lascou uma mordida no braço. Ficou pendurado aqui no meu braço. Aí eu me abaixei, né, pra ele sair. E ele saiu dentro da minha casa lá, né? E a gente tinha uma piscininha lá no fundo. E ele correu em volta do quintal e correu. E eu doida atrás do cachorro. E o que o cachorro fez, gente? Pulou na piscina. Eu falei, misericórdia, né? Vai morrer afogado, era só o que faltava, né? E tá lá o cachorro nadando. Eu falei, como que eu vou tirar esse cachorro daí? Mas na ânsia de ajudar, na ânsia de querer tirar ele daquela situação difícil, o que eu fiz? Peguei ele no colo, de novo. E o que o cidadão fez de novo? Me mordeu de novo. Oh, parabéns, né? E aí você pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse cachorro hoje, né? Mas é mais ou menos assim, eu não sei se você conhece, né? Tô fazendo uma comparação, mas às vezes não tem pessoa assim perto de você, que você quer ajudar e te morde? Você quer ajudar e te dá uma patada? Você quer ajudar e te trata mal? Não é assim, gente? Então, se a pessoa não reconhece, vale mais às vezes você cuidar de si, igual no avião. Quando cai a máscara lá, né, que as aeromoças ficam lá falando, aí fala, a máscara, né, se tiver lá um negócio lá que eu não sei falar o nome, né, no ar, e aí a máscara vai cair. Na hora que a máscara cai, você põe primeiro na pessoa que está do seu lado? Não, você põe em você.
Respirou? Respirei. Agora eu ajudo a pessoa que está do meu lado. Porque se você não está cuidando de você, e você que está preocupado em cuidar mais do outro do que de você, você vai ver o outro aflito, você vai ficar aflito que você também está precisando de cuidado, você vai ficar sem ar, e você não vai conseguir nem botar a máscara no outro, nem você, vai morrer todo mundo. Então, é necessário colocar a máscara primeiro em você, respirar, cuidar de si, para depois você ajudar o outro. Amém? Então nós vemos nesse conselho de Paulo aqui em 1 Timóteo, né? Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, cuide de você. Nós vemos nesse conselho que não adianta cuidar só dos outros e não cuidar de si mesmo. Agora, se você cuida bem de si mesmo, se você busca equilíbrio, se você cuida da sua saúde, da sua casa, da sua família, consequentemente, as pessoas que vão te observar, as pessoas que estão à sua volta, que você até quer ajudar, mas que não estavam te dando ouvido, como Paulo falou, elas buscarão o seu conselho. Porque se você não consegue nem respirar sozinho, se você chega para ajudar o outro também vai fazer assim. Agora, se você cuida bem da sua saúde, a pessoa vai falar, menina, o que você está passando na sua pele? Sua pele está tão bonita, vai querer saber. Que maquiagem que você usa? Qual salão que você vai? Porque você está tão bonita. A mulher, não é assim que as mulheres fazem? Onde você comprou essa roupa? Por quê? Porque elas vão pedir um conselho para quem elas estão vendo que são referências para ela. E assim também na nossa vida espiritual. Se a gente cuida bem da nossa vida espiritual, se a gente busca esse equilíbrio, busca crescer, porque todo mundo sempre vai estar em constante crescimento, a gente nunca está pronto totalmente, né? Mas se a gente busca manter uma saúde espiritual, uma vida espiritual em crescimento, e deixando Deus tratar o nosso caráter, deixando Deus mudar a nossa vida, a gente vai fechando as brechas, vai consertando aquilo que precisa ser consertado, o Senhor vai fazendo, as pessoas que estão em volta vão vendo. Porque a glória de Deus resplandece no nosso rosto, à medida que a gente passa tempo na presença dEle. Aí as pessoas mesmo vão procurar os seus conselhos. Conselho não é para ser forçado, ajuda não é para ser forçada. Ajuda tem que ser quando as pessoas querem. E aí, em 1 Reis 17, versículo 8, conta a história lá de Elias, né? Elias veio de uma batalha. Elias tinha passado lá pela batalha lá com Jezabel, né? Com os profetas de Baal. Aí ele viu Deus fazer algo poderoso e tal, mas foi uma batalha bem difícil, né, para ele lutou bastante, ele orou bastante, mas ele viu a glória de Deus. Aí depois Jezabel faz o quê? Jezabel ameaça ele, vou te matar, doido, você some da minha frente. E o que Elias faz? Tem medo, fica inseguro e foge. Elias foge, fica lá escondido, esperando Deus vir falar com ele, né, vai pra caverna. E ali Elias demonstra todos os sintomas de depressão. Ele se isola, ele se esconde, não quer falar com ninguém, não queria nem falar com Deus, na verdade, né? Não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, ficou lá sem comer, ficou lá jogado lá, triste, intimidado, com medo, inseguro, né? Enfim, com muitos sentimentos ruins, com peso. Mas aí Deus vem e fala com Elias. Elias não estava no momento bom, ele estava adoecido, mas Deus veio, soprou, chamou Elias para levantar, que ele ia cuidar dele, foi lá, cuidou dele e tal, mas ele ainda foi meio só obedecendo a Deus, meio se arrastando, e foi. Aí Deus fala com Elias, vai lá para tal lugar, né? E lá a viúva vai cuidar de você. E aí aqui em 1 Reis 17, versículo 8, diz, né, que Elias pede para a viúva não se preocupar, porque ele pede, vai lá minha filha, e faz um pão, faz um bolo para mim lá, faz alguma coisa para eu comer, que eu estou morrendo de fome. E aí o que a viúva fala? Ô profeta, eu só tenho lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer, porque a gente já não tem mais nada para comer. Estava uma situação difícil, estava todo mundo sofrendo a seca, passando fome. E aí Elias vai e fala, não se preocupa com isso. Vai lá e faz o pão para mim, faz o bolo para mim, porque o Senhor
ele diz, né? Faz primeiro o bolo pequeno para mim, depois você faz outro para você e o seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O profeta liberou a palavra sobre ela, não tenha medo, não se preocupe, o Senhor vai sustentar você, vai lá e faz um bolo para mim e vai dar tudo certo, né? E aí, na nossa cabeça, às vezes essa palavra é meio confusa. Porque Elias pede o pão para a mulher e na cabeça dela, ela fala, não, eu vou ficar com fome, vou morrer. É só o que eu tenho pouco, eu não tenho nada para te dar, o que eu tenho é só para mim e para o meu filho. A gente vai morrer. Na cabeça dela, ela ia ficar sem ter o que comer. Ela estava preocupada com ela e com o filho dela. É lícito, tá tudo bem, né? Ela estava preocupada em cuidar do filho dela, em cuidar, né, de si mesma. Mas o profeta insistiu e profetizou sobre a vida dela. E ela acreditou na profecia. Ela acreditou naquele homem de Deus que estava ali sobre a vida dela. E parece injusto, né? O profeta, né, chega e fala, parece que está tirando vantagem daquela mulher. Ah, você tá nada para comer, mas eu sou profeta, você tem que me honrar, porque você tem que me servir, porque você tem que fazer para mim. Afinal de contas, eu sou profeta dessa casa, né? Mas não, na verdade, né, tem essa impressão, mas se ela e o filho comesse e não repartisse com o profeta, todos morreriam. Então, entendendo isso, se ela tivesse sido egoísta, se ela tivesse comido pão, não vou te dar pão não, eu vou comer, eu e meu filho, e a gente vai morrer, que foi o que ela falou. E aí, então, fiz e comi, eu e meu filho comemos. Vai morrer ela, o menino e o profeta, porque não ia ter pão para ninguém. O milagre não ia acontecer. Então, Deus deu a direção para o profeta, e o profeta obedeceu a direção. E assim, o milagre da multiplicação do azeite e da farinha somente aconteceu quando o profeta se posicionou a cuidar de si primeiro. Porque o profeta, ele tinha que entender naquela hora, eu preciso cuidar de mim. Foi direção de Deus, inclusive. Coma você, cuide de você primeiro. E no momento que o profeta comeu e ficou bem, o milagre aconteceu. Muitas vezes, né, é tempos de palavra profética, né? Muitas vezes nós não entendemos como que o Senhor vai fazer o milagre. Nós não entendemos como que Ele vai agir, como que Ele vai operar. Mas nesse caso, o milagre da multiplicação só aconteceu quando o profeta decidiu se cuidar. Porque Elias estava em depressão profunda, Elias queria morrer. E Deus usou a viúva para abençoar a vida dele, para que ele comesse primeiro, para que ele entendesse o valor que ele tinha dentro daquela casa, inclusive da viúva, para que ele multiplicasse, para que ele, como homem de Deus, como profeta de Deus, fizesse o milagre acontecer. Então, o cuidar de si, nesse caso, o profeta precisava cuidar de si. O profeta precisava parar e comer primeiro, para depois fluir rios de água viva do ventre dele, para que aquela família fosse sustentada e alimentada. O profeta precisava de renovo. Ele veio de uma batalha, ele estava cansado fisicamente, cansado emocionalmente, cansado espiritualmente. Ele só queria que Deus levasse ele não aguentava mais, ele estava nesse nível de cansaço. O profeta precisava de renovo, ele precisava de restauração. Ele veio de um momento de esgotamento, de adoecimento. O profeta estava exausto. Ele se priorizou naquele momento que Deus deu a direção. Ele se priorizou, ele se alimentou, se renovou, cuidou de si e depois cuidou da viúva e do filho dela. Sabe, tem um livro que eu gosto muito e eu indico, Andando com o Tanque Vazio. O autor traz essa reflexão. As expectativas das pessoas podem ser cruéis. Aí eu falo aqui
para os pastores, para os líderes. As expectativas das pessoas podem ser cruéis. As necessidades das pessoas são grandes e as expectativas são infindáveis. Você não pode basear a sua vida e o seu ministério nas expectativas dos outros. As pessoas ou querem te sugar ou querem te criticar. Nós vemos isso nitidamente na vida de Jesus. Ou as pessoas perseguiam Jesus porque queriam comer pão, ou queriam ser curados, ou queriam a cura para alguém, né? Porque sempre tinha uma mãe atrás dele querendo curar a filha, ou pai querendo curar a filha, né? Tinha sempre alguém atrás de Jesus porque queria cura. Ou queria ver os milagres. A multidão cercava Jesus o tempo inteiro. Ou as pessoas cercavam, perseguiam Jesus para poder ver o que Jesus estava fazendo, porque os fariseus faziam isso, para criticar. Criticava Jesus o tempo inteiro. Então, se ele estava curando, ele estava sendo criticado. Se ele estava alimentando a multidão, ele estava sendo criticado. E nunca estava satisfazendo. Sempre tinha gente reclamando em volta dele. Por mais que ele fizesse, ele nunca conseguia responder às expectativas de todas as pessoas. Porque as pessoas são cruéis. As pessoas, como eu falei no início, tendem a reclamar o tempo inteiro. Então é difícil ser líder, é difícil estar em evidência, é difícil cuidar de vidas, é difícil satisfazer ou responder à expectativa das pessoas, é muito difícil. Mas até que chega uma hora que Jesus faz o quê? Jesus diz assim: parem de me criticar. Me deixa. Gente, tem hora que dá vontade de escrever assim, né? No Instagram, parem de me criticar. Né? Hashtag, parem de me criticar. Né? Porque se eu faço, reclama. Se eu não faço, reclama. E sempre tá tudo reclamando. Até Jesus se cansou. Olha isso. Jesus se cansou. Várias vezes, inclusive. Podia dar vários textos aqui que mostra que Jesus estava cansado. Tinha hora que Jesus estava cansado do povo, tinha hora que Jesus estava cansado dos discípulos, tinha hora que Jesus estava cansado dos fariseus. Jesus cansou, né? Tá lá, Jesus chorou, né? O versículo é esse. Mas podia ter um outro, Jesus cansou, né? Mas não tem, essa é na minha versão, né? Mas Jesus cansou. E Jesus falou: parem de me criticar. Tem um outro versículo que ele fala: vocês só andam atrás de mim por causa do pão. Vocês querem comer pão, são comedores de pão. Só querem, se satisfazer, querem ficar com a barriga cheia, mas não querem abrir mão, não querem obedecer, não querem, só querem encher a barriga. Conclusão: expectativa das pessoas, difícil de satisfazer. Então até Jesus cansou disso tudo, mas ele não desistiu, ele sabia que ele tinha um propósito nisso tudo. E tem muita gente adoecida dentro da igreja. Tem muita gente adoecida dentro da igreja por causa da religião, por causa dos fariseus que reclamam, por causa da insatisfação, por causa da pressão, por causa da responsabilidade, por causa das cobranças, por causa de um monte de coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas tem estatísticas que mostram que muitos pastores e líderes estão sobrecarregados, exaustos, cansados, doentes ou em processo de adoecimento, porque não estão cuidando de si, sabe, pastores? E aí, o que gerou no meu coração? Eu acho que lá na minha igreja, né, na igreja, eu não poderia pregar isso, porque pareceria que eu estava legislando em causa própria, né? Mas o que me veio no meu coração para falar nessa noite, como um dia, né, uma semana de palavra profética, é falar que os profetas também cansam. Os profetas da casa também cansam. Os líderes cansam. E tem muitos pastores que desistem no meio do caminho, porque não aguentam. Jesus, por mais que ele orou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Como homem, ele estava também cansado. Ele mesmo falou: Deus, se possível, não sei se eu aguento. Mas e nós? Nós também cansamos. E Jesus perseverou e foi até o fim. E nós somos chamados também a ir até o fim. Nós não somos aqueles que desistem, nós somos aqueles que perseveramos, amém? Então, os
pastores, muitas vezes, os líderes não sabem descansar, não conseguem cuidar de si, se dedicam totalmente às pessoas, à instituição, à obra, né? Que demora, que parece que não acaba nunca, né? Não descansam, não se alimentam, não param para ficar um pouco a sós. Muitos pastores e líderes chegam ao extremo do cansaço e pensam em desistir, entram em depressão ou acabam caindo em pecado de tanto esgotamento, de tanto cansaço, e depois são acusados por isso e pensam até em suicídio. Tem muitos pastores e líderes que chegam ao ponto de pensar ou até cometer suicídio por causa do esgotamento, do adoecimento, porque não conseguem dar conta. Acabam sendo negligentes com o seu próprio cuidado por se preocuparem demais com os outros, em servirem os outros. Pastores precisam dormir, precisam de férias, precisam de dia de folga, precisam fazer atividade física, precisam de lazer, precisam não fazer nada, sabe? E tem gente que acha que é um absurdo. Se você manda uma mensagem, eu tô na praia, não tô fazendo nada. Tipo assim, quase que joga pedra, porque o pastor não pode, o pastor tem que estar servindo, tem que estar na igreja. Eu tenho uma amiga, logo que eu me converti, que ela falou isso da pastora, que era nossa pastora na época, né? Essa minha amiga, ela era muito matutina, ela acordava cedo. E a nossa pastora, ela tinha uma vida noturna, ela funcionava muito à noite, ela passava a madrugada estudando, lendo, ela fazia faculdade também. E aí ela, enfim, tinha uma vida à noite que ela funcionava muito. E ela dormia até mais tarde. E essa minha amiga ficava reclamando, porque ela dorme até tarde, é um absurdo isso, ela tinha que acordar cedo. Porque a hora de acordar é 7 horas da manhã. Eu queria marcar um gabinete cedo e ela não me atende cedo. Porque ela tinha que acordar cedo, ela dorme até tarde. E eu, minha filha, mas deixa a mulher, pelo amor de Deus, né? Marca outro horário que você pode. Mas tipo assim, eu quero que seja essa hora. E isso ficou tão marcado no meu coração, porque eu lembro dela fazendo cara feia, reclamando mesmo. E era uma questão de relógio biológico, uma questão da natureza, né? A pastora servia tanto a igreja em outros horários, mas não, tinha que ser 7 horas da manhã, porque é o horário que ela queria. Expectativa cruéis das pessoas, né? Então, é um privilégio poder ser usado por Deus. E somos chamados a gastar a nossa vida pelo Evangelho. Como diz Mateus 16, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas não podemos ser roubados pelo cansaço e pelo adoecimento. Não podemos chegar a esse extremo. Não podemos deixar a nossa vida ser sugada e roubada do propósito que Deus tem para nós e acabar adoecendo e morrendo antes da hora. Ou sucumbindo, não aguentando e desistindo. Nós precisamos cuidar de si mesmos, de nós mesmos. Precisamos perseverar em cuidar de si, para assim desenvolver o dom e continuar sendo usados por Deus e prosseguir cuidando dos outros. 1 Timóteo 4,14 diz, não deixeis de desenvolver o dom que há em ti. E aí eu quero falar isso com os pastores. Não deixem de desenvolver o dom que há em vocês. O dom que Deus deu para vocês para cuidar desse povo. Não se deixem sobrecarregar, não se deixem adoecer, não se deixem desistir. Perseverem em desenvolver o dom que Deus deu para vocês, em cuidar de vocês, como Paulo disse para Timóteo, para que vocês possam ter a saúde e viver tudo o que Deus tem para vocês não desanimarem no meio do caminho, no meio do processo. E aí eu quero declamar um poema para vocês, que eu escrevi há muitos anos atrás, que fala sobre cuidar de vidas. Cuidar de vidas, o que seria isso? Me dê um minuto para pensar. É um grande desafio, difícil de expressar. É perdoar o imperdoável, amar o inamável. É diminuir para que o outro cresça, servir quem te rejeita. É chorar de alegria com as boas notícias, chorar de raiva na traição, chorar de dor na partida e na despedida, chorar de emoção. Cuidar de vidas é se preocupar, é perder o sono,
é compartilhar o pão. Cuidar de vidas dá um trabalhão. É não julgar, não condenar, não desistir, não desanimar. É saber ouvir e escutar, mesmo quando não concordar. É tão difícil, é quase um risco, se entregar sem se machucar. É se orgulhar, é se frustrar, é se entristecer e se alegrar. Cuidar de vidas, uma experiência impossível de explicar, só dependendo de Jesus para me capacitar. Mas uma coisa eu te digo, apesar de cansativo e do grande compromisso, cuidar de vidas não tem preço, um valor que eu desconheço, que ao meu Deus e Pai todos os dias agradeço. Cuidar de vidas é uma honra, meu combustível, minha paixão. Cuidar de vidas é um privilégio que enche o meu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero motivar vocês a não desanimarem do cansaço, mas a cuidarem de si para que vocês possam conseguir continuar perseverando. Cuidar de vida cansa e desgasta, mas apesar disso é um privilégio maravilhoso. Por isso eu quero chamar os pastores aqui para a gente estar orando, porque a gente ora em momentos de profecia, normalmente a gente ora muito pela igreja, libera muito pela igreja, e as pessoas são curadas e o Senhor faz grandes coisas. E muitas vezes a gente esquece de alimentar os profetas, como Elias, em momentos de cansaço. Queria chamar os pastores e a família, né? Não conheço a família, os filhos, enfim, quem estiver aqui. E eu queria convidar vocês a estarem de pé para a gente estar orando pelos pastores, pela família. Vem cá, Fernanda, para você orar também. Sabe, a igreja precisa cuidar dos seus pastores. A igreja precisa cuidar dos seus profetas, que se dedicam, que se esforçam, né, junto com a liderança, a se manterem firmes, a não desistirem diante das aflições, do cansaço. Eu sempre ouvi falar, e já vi, e já vivi, em tempos de obra, parece que o cansaço, né, ainda parece que fica visível, né, fica palpável, mas não é só físico, é um cansaço emocional, é um desgaste espiritual, é um nível que só o Senhor sabe, e a palavra chama a gente a honrar aos pastores que zelam pela nossa vida, né? E lá no texto de Êxodo 17:12 disse: quando as mãos de Moisés se cansaram, pegaram uma pedra, puseram-na debaixo dele, e ele sentou-se sobre ela. Arão e Hur ergueram suas mãos, uma de um lado, uma do outro, para que suas mãos permanecessem firmes, para que as mãos de Moisés permanecessem firmes até o pôr do sol. Porque quando a mão de Moisés cansava, os braços de Moisés cansavam, Israel perdia a guerra. Quando as mãos de Moisés ficavam para cima, Israel ganhava a guerra. E muitas vezes a gente se preocupa com as nossas necessidades e a gente não se preocupa com as necessidades daqueles que enfrentam as batalhas pelas nossas vidas. Cuidar de vidas é uma responsabilidade que nos coloca diante de batalhas enormes, muito difícil de explicar. A nossa família sofre, os filhos sofrem, os filhos cansam, os filhos se sentem traídos, os filhos se sentem desgastados. É um desgaste de toda a família. Apesar de amar viver o chamado, apesar de amar as pessoas, é um desgaste espiritual que vem para a alma e que vem para o corpo, podendo até gerar adoecimento. E nós precisamos, como Arão e Hur fizeram, sustentar os braços daqueles que cuidam das nossas vidas. E quando eu coloco aqui, cuide da sua vida,
eu quis trazer essa palavra para os pastores, para que vocês possam também cuidar da vida de vocês, cuidar da família de vocês, ter momentos de qualidade, ter momentos de descanso, buscar ajuda com pessoas que são fiéis, para que possam ouvir as necessidades do coração de vocês. Amém? Para que a sua família possa estar sendo resguardada. Em nome de Jesus. Eu queria chamar a liderança para estar aqui orando pela vida dos pastores, que você possa erguer as suas mãos aí, para que você possa estar aqui abençoando a vida dos pastores dessa casa, os profetas dessa casa, os profetas que se colocam diante de Deus para ser usados por Deus para cuidar desse povo, para levantar essa igreja, para ministrar a palavra, para orientar, para aconselhar, enfim, tudo aquilo que eles fazem, às vezes nos bastidores, aonde ninguém vê. O tempo de oração que depositam pela vida das pessoas que ninguém vê. As angústias, as aflições, as tristezas que ninguém vê. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós colocamos aqui diante do Senhor a vida dos teus filhos, Deus. Os teus filhos que o Senhor levantou nessa geografia, nessa casa. Que muitas vezes passam por coisas que ninguém sabe. Mas o Senhor é aquele que esquadrinha os pensamentos e que sonda os corações. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, clamando para que o Senhor venha sustentá-los. Para que o Senhor venha usar a sua igreja, Senhor, os teus filhos, as ovelhas deste aprisco, para sustentar também a vida dessa família, sustentando em oração, sustentando em servir, sustentando em ajudar, para que essa obra permaneça, para que essa obra continue, para que essa obra se finalize no tempo oportuno. Não a obra física somente, mas a obra dessa casa, a obra, Senhor, espiritual desse templo, desse lugar, para que eles possam ajudar, a igreja possa ajudá-los a fazer com que essa igreja aconteça, para que essa igreja prospere, para que vidas aqui sejam curadas, libertas, saradas, transformadas, restauradas, para que vidas, Senhor, possam ouvir a tua palavra e sejam salvas através desse povo que se reúne aqui, desses pastores que se colocam na tua presença, Senhor. Quantas vezes, Deus, pensamentos de desistência, de cansaço sobrecarrega. Mas nós clamamos para que o Senhor traga alívio. Nós clamamos para que o Senhor traga o sustento. Nós clamamos para que o Senhor restaure a identidade deles, que muitas vezes é atacada. Nós oramos para que eles sejam curados no corpo, na alma, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós oramos para que eles possam ser avivados no Espírito, para que eles possam ser reativados, para que eles possam ser, Senhor, calorosos na tua presença, ao buscar a tua palavra, que o Senhor venha se revelar profundamente a eles, para que eles sejam bocas do Senhor nessa terra, para que eles sejam profetas do Senhor, para liberar vida sobre esse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Que eles tenham paz no seu lar, que eles tenham, Senhor, alegria na família, que eles tenham, Senhor, momentos de qualidade juntos, de comunhão, e que através da vida deles, Pai, toda essa igreja seja abençoada, que todo esse povo seja abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Nós abençoamos essa família. Nós abençoamos esses pastores. Você pode declarar isso aí do seu lugar? Nós abençoamos a vida desses pastores, a vida dessa família. Que todo fardo pesado seja lançado fora. Que o Senhor venha com alívio, com cura, com restauração, com renovo, para que eles sejam usados pelo Senhor para cuidar das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Que eles sejam cheios do fogo do Senhor. Em nome de Jesus, guarda essa família, Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Senhor, eu quero abençoar
a vida da liderança dessa casa, que se coloca, Senhor, em dedicação a cuidar também dessa igreja e desse povo. Que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor venha realizar os sonhos, que o Senhor venha abençoar cada um de acordo com as suas necessidades. Em nome de Jesus, que ao cuidar de si mesmos, eles sejam renovados, restaurados, curados, para que eles possam continuar cuidando desse povo, junto com os pastores. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos assim, agradecidos. Em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Que a palavra profética dessa noite, de cuidar de si, possa gerar fruto no coração da liderança dessa casa, dos pastores dessa casa. Porque uma liderança saudável consegue cuidar mais das pessoas que estão à nossa volta, né? Uma liderança que cuida de si, uma liderança que está bem, consegue manifestar o reino de Deus de uma outra forma. Em nome de Jesus, amém?